Atenção você que já trabalhou ou trabalha com registro em carteira ou teve algum parente que já trabalhou registrado, preste atenção na informação a seguir. O Supremo Tribunal Federal, STF, deve julgar nos próximos dias a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5090, que vai definir o índice de correção monetária das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, de milhares de trabalhadores. Caso o STF determine a substituição do atual índice de atualização monetária dos depósitos do FGTS, que atualmente é a taxa referencial, a TR, por outro índice mais favorável aos trabalhadores, a exemplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, muitos que possuem contas do Fundo de Garantia poderão receber uma grande quantia. Apesar do julgamento encontrar-se suspenso, não é o momento de deixarmos o tema adormecer, uma vez que milhares de trabalhadores ainda não sabem desse direito. Estima-se que centenas de milhares de contas do FGTS estão esquecidas pelos seus titulares ou seus herdeiros, nas quais existem grandes quantias que pertencem aos trabalhadores e seus dependentes, que estão sendo usadas apenas pelo governo brasileiro. Se você está assistindo sobre o tema pela primeira vez, você deve estar se perguntando: o que é o FGTS? Vejamos, o FGTS é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É uma espécie de conta poupança aberta pelo empregador em nome do funcionário no início de cada contrato de trabalho, onde deve ser depositado todos os meses 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. A ADI 5090 tem como objetivo definir o índice de correção monetária dos valores nas contas do FGTS, o qual, como qualquer outro crédito, deve ser atualizado por índice constitucionalmente idôneo, apurado posteriormente à desvalorização verificada, com a defasagem do atual indicador, que é a TR. A taxa referencial TR consta como índice de correção monetária no artigo 13 da Lei nº 8.036 de 1990 e artigo 17 da Lei nº 8.177 de 91, que prevêem a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela TR. A fim de mantê-los informados sobre o tema, esclareço que a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5090, foi ajuizada pelo partido político Solidariedade, o qual afirma que, abro aspas, é imperativo, por força direta da própria Carta Magna, a correção monetária dos valores titularizados pelos trabalhadores em suas contas de FGTS. O partido argumenta ainda que, abro aspas, o cálculo da TR se desvinculou de seus objetivos iniciais, que eram indicar a previsão do mercado financeiro para a inflação no período futuro escolhido, para se ater tão somente à necessidade de impedir que a poupança concorra com outras aplicações financeiras. Fecho aspas. Para sustentar os argumentos da ação, o partido político sustenta, em resumo, o seguinte: a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, porque de captação a priorística ex ante e, como tal, totalmente desvencilhado do real fenômeno inflacionário e não correspondente à real garantia constitucional de propriedade. Número 2, que a apropriação pelo gestor do FGTS, que é a Caixa Econômica Federal, da diferença devida pela real atualização monetária afronta o princípio constitucional da moralidade administrativa. Na ação, que foi apresentada em 2014, o Partido Solidariedade
sustenta que a TR, a partir de 1999, sofreu uma defasagem em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E, que medem a inflação. Esses índices, para conhecimento, medem a inflação do período. Sua pretensão, na ADI, é que o Supremo Tribunal Federal defina que o crédito dos trabalhadores na conta do FGTS seja atualizado por índice constitucionalmente idôneo. Sobre o alcance da decisão, vejamos, deverá haver nessa decisão do Supremo Tribunal Federal uma espécie de modulação, delimitando quem será beneficiado com a decisão. Contudo, recomendo ajuizar as ações a fim de prevenir direitos e ensejar responsabilidades. Quem tem direito a essa correção do FGTS? Preste atenção em mim. Todos os trabalhadores, regime CLT, que tiveram carteira assinada a partir de 1999, pode ter direito à restituição dos valores atualizados por índice mais favorável, um índice que acompanha a inflação, por exemplo. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve ocorrer nos próximos dias, eu vou orientá-los dos próximos passos a ser seguidos para pôr a mão nessa bolada. A partir de quando será feita a correção? Inicialmente, a ação visa corrigir os saldos das contas vinculadas ao FGTS a partir de 1999. Assim, você pode ter direito à restituição com o uso de índice que acompanha a inflação. Tipos de contas do FGTS. Existem dois tipos de contas do FGTS. A primeira é a conta ativa. Essa conta ativa está vinculada ao seu atual contrato de trabalho, ou seja, vinculada ao contrato de trabalho vigente, na qual deve ser depositado todos os meses, enquanto o contrato de trabalho estiver vigente, o equivalente a 8% da remuneração do trabalhador. Já a conta inativa é aquela em que houve o encerramento do contrato de trabalho. É importante registrar que, mesmo no caso de contas inativas, elas continuam rendendo juros e atualização monetária para o trabalhador. A única diferença entre a conta ativa do FGTS e a conta inativa é que, no caso dessa última, nós não temos mais os depósitos mensais, aquele depósito equivalente a 8% da remuneração paga ou devida para o trabalhador. Mas os valores existentes nas contas inativas não pertencem à Caixa Econômica Federal, e sim aos trabalhadores. Por isso, é importante conhecermos essa distinção entre a conta ativa e a conta inativa do FGTS.